Senhor presidente, demais parlamentares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Hoje eu vou tratar de 5 temas, espero que dê tempo. Começo tratando aqui da questão da licitação do transporte coletivo, que é um debate muito importante na nossa cidade. Quem está acompanhando as nossas sessões da semana passada, as sessões anteriores, os nossos pronunciamentos aqui devem ter acompanhado uma certa polêmica que incide nessa questão. O fato é que o governo municipal enviou para a Câmara um projeto que, na minha opinião, não dá conta do debate que a cidade acumulou nos últimos 20 anos, não responde aos problemas apresentados pela concessão do transporte coletivo, que durou, repito, 20 anos, coisa que não é normal de acontecer. E o nosso esforço aqui tem sido de fazer emendas para melhorar o projeto, para deixar o projeto mais bem amarrado, mais bem redigido, com mais garantias para a população. Eu sei que o tempo todo vem algumas pessoas falar que a empresa não pode ter perdas, que ela vai ter investimento, claro, mas a nossa preocupação central aqui é cuidar da população, certo? A forma como a empresa vai ter lucro, como que ela vai fazer um investimento, nós temos que conciliar, mas com aquilo que é o objetivo da cidade. Então, portanto, o nosso norte estratégico é a cidade e a população, e não as empresas, certo? Ah, mas aí é o comunista, porque ultimamente é assim a nossa vida. Não tem nada disso, Trata-se de cuidar da cidade, E tá uma coisa assim de gente muito desonesta, que daqui a pouco a gente vai falar sobre as distorções do que a gente pensa, Então, pensar na cidade, pensar no país, não é visto muitas vezes como uma coisa positiva. E também quero fazer uma ressalva em relação à proibição da Sansetur participar das licitações na nossa cidade. Eu fui um dos que, inclusive, coloquei os problemas do transporte dos estudantes, o que levou ao cancelamento, eu acho que foi correto. O que eu não quero é que uma futura licitação, que é uma concorrência pública, a gente imagina que vai ser pelo menos por uns 10 anos, que tenha restrições. A gente quer que existam participação de empresas do Estado, da região, seja de onde for, para que a gente tenha uma concessão boa para a população. Então, espero que essas restrições não sejam direcionadas a garantir para que tenha um ganhador na próxima concessão pública. Dito isso, passo para o meu próximo tema, que é a comissão processante. Eu, como todos os assuntos que são importantes para a cidade, costumo colocar claramente o que está acontecendo, divulgar para a população. Há pouco fiz uma publicação nesse sentido, o presidente da comissão processante, o vereador Florentino, já externou aqui o ocorrido, teve a necessidade de cancelar, de adiar a sessão extraordinária, que ocorreria amanhã, porque não foi possível localizar o prefeito e nem o seu procurador, e, portanto, vai acontecer na quinta-feira, na parte da tarde, na quinta-feira, que é o dia 8 de novembro. Eu quero também esclarecer para a população o seguinte, que surgiram dúvidas, surgiram publicações na internet, tem opiniões dos jornais, a cidade está se conversando sobre isso. O que nós vamos votar quinta-feira nesse Poder Legislativo? Se a Câmara caça ou não caça o prefeito. Qualquer outra coisa, para além disso, gente, na minha opinião, é firula. É tergiversação, é manobra metalinguística, é qualquer coisa, mas não é sério. Nós estamos numa comissão que está julgando o prefeito. Certo? Então a comissão tem lá os 2 relatórios e o plenário vai votar. O plenário vai votar ou absolvendo ou condenando. Ah, mas eu quero um mais ou menos não tem. Mais ou menos não tem na legislação. O Decreto-Lei 201 é claro e objetivo nesse sentido. Esse é um dos poucos momentos onde a Câmara Municipal faz o seu papel julgador. Não é análise, não é debate, não é audiência pública, não é nada disso. É uma sessão de julgamento, por mais doloroso que isso possa parecer. Por mais... Eu sei que não é fácil para todos decidirem sobre um assunto desse, mas é isso. É uma sessão de decisão, caça, não caça. Ah, meio termo não tem. Não existe isso na lei. Terceiro ponto. Falta d'água no município de Vinhedo, é um tema recorrente.
Fiz uma publicação também no final de semana, porque já havia ocorrido várias reclamações para a Sanepar, a população tem reclamado, os pontos altos da cidade têm sofrido mais, alguns bairros da região da Capela, a água acaba durante o dia, na região do Jardim Meli, a água acaba de quando em quando, né? Nos últimos dias aí ficou 3 dias sem água. Então tem muitos pontos da cidade que estão sendo afetados. Inclusive, diferente, né, de vários lugares aí de sites, publicações, tem lá, as pessoas da próprio governo foram lá e publicaram as notas técnicas. Eu nunca excluo isso. Eu só excluo coisas no meu Facebook que coisas que são difamação, que passam no limite, né? Aí qualquer lugar do mundo tem regras, o meu Facebook também. Mas se for debate, se for informação, está tudo lá, né? Inclusive tem uma informação de que teve um problema elétrico, teve uma queda de árvores, etc. O problema é o seguinte, é recorrente. O tempo todo nós estamos tendo interrupções do fornecimento de água para muita gente da população. Então, a gente não quer que isso volte a ocorrer, a gente quer que a Sanepar tenha um tratamento mais veloz para não deixar a nossa população sem água, né? E tem, claro, as questões que são contingenciais, conjunturais, que acontecem de vez em quando, mas tem um problema aí que é a falta de água da cidade como um todo, que a gente sabe que ocorre, existe, né? Principalmente na região da Capela, que é feito um tratamento de água muito acima da potência da ETA 2. Então, trata a água e manda uma água que não é uma água boa para a população. E vai renovando o ciclo, né, coisa que não é bom de se acontecer. Eu já ia falar sobre a questão das homenagens, mas faço das palavras do vereador Sandro Rebeca as minhas, né? Acho que é um momento importante para que a gente homenageie e reconheça, e pelo menos eu faço assim, né? Reconheço aquelas pessoas ou grupos, coletivos que realmente fizeram alguma coisa para a nossa cidade. Acho que isso é importante. Pequena parte, muito rápido, e okay. Eu acabei deixando de destacar e dar os parabéns para essa casa, os funcionários, através do presidente Nil Ramos. É importantíssima a valorização de como foi bem feita, né, a sessão. O maior sinal é que os homenageados saíram muito felizes da sessão. Sim, sim, a sessão foi muito bem organizada, os profissionais conseguiram dar o suporte, foi uma sessão realmente bem organizada e correu tudo bem. Finalmente, encerro aqui, né, minha fala nos meus últimos minutos, falando um pouco sobre o nosso contexto político, os ares que nós estamos respirando, o contexto do Brasil e entrando na política de Vinhedo, né, para onde que a gente caminha aí, porque, ao que tudo indica, nós teremos 2 longos, dolorosos anos na política de Vinhedo, né? Vão ser anos perversos, pesados, né? Porque na política de Vinhedo nós temos personagens, grupos e tal, muito perigosos, ardilosos, né? Gente vinculada a grandes e poderosos interesses políticos e econômicos, e que vão atuar até o final de 2020, né? Nós sabemos disso. Mas qual que é o contexto? Eu pontuei aqui para não ficar fazendo falas muito longas, mas qual que é a minha preocupação sobre o nosso cenário político? Primeiro, nós temos, na minha opinião, uma democracia envenenada. E aqui eu não estou colocando culpa em elementos XYZ, nem partidos XYZ. O fato é, nossa democracia está envenenada, né? As coisas não acontecem bem, as pessoas não dialogam como deveriam dialogar, os órgãos não funcionam como deveria funcionar, então o judiciário muitas vezes intervém no legislativo, porque o legislativo não funciona bem. Falando do ponto de vista do Brasil, nós temos efetivamente uma democracia que está envenenada. Segundo, nós temos um mecanismo atual de debate que está sendo testado no Brasil e não foi testado no mundo, que são redes sociais fechadas, né? Estou falando principalmente do uso do WhatsApp. É algo que o mundo está emitindo pareceres, analisando. Acabou de ter um relatório de um órgão da ONU, né, que a eleição brasileira foi uma eleição bárbara, violenta, mentirosa, né, até sangrenta, né, por conta de uso de uma tecnologia
que na verdade se transformou num mecanismo de guerra simbólica e às vezes não tão simbólica assim, né? E é um mecanismo de guerra, de guerrilha, né? As pessoas ficam nos seus clusters, né? Nos seus pequenos grupos fechados, não se comunicam, e é um terreno fértil para a proliferação de falsas notícias. Terceiro, um país polarizado, né? Um mundo polarizado, com um problema de desemprego, de imigração, que não está restrito a um grupo ideológico. É uma grande bobagem falar isso. As pessoas vão falar, mas uma hora vai cansar e uma hora a verdade virá, né? Não se trata de um partido, de um grupo, de um setor. Se trata de um problema crônico das democracias, inclusive. Veja a nossa situação na América Latina. Quem que é aquele povão que está subindo para os Estados Unidos? Né, com fome, crianças, jovens, gente de governo de direita, gente de governo de esquerda, gente de governo de centro, gente de governo de ultradireita. Ou seja, é uma questão humanitária, né? E que não dá para a gente restringir a governos bons e ruins do mundo de diversas forças políticas. Isso que está sendo feito no Brasil, repito, vai demorar um tempo, né, mas a hora que as pessoas repensarem, respirarem, elas vão entender tudo o que estava acontecendo. Quarta questão, um judiciário ineficiente. O judiciário brasileiro não consegue responder aos crimes que são praticados na rede. Não consegue, né? Tanto é que o TSE ficou olhando as coisas acontecendo e não conseguiu dar resposta. O outro ponto, forças políticas e adversários desleais, né? Nós temos gente na política do Brasil, em Vinhedo, que é muito bandida. Não é pouco bandido, é muito bandido. Então, isso cria um problema, né? Porque não são pessoas preocupadas com o futuro do Brasil, preocupadas com o futuro do Estado de São Paulo. Não, é gente preocupada com o bolso, com a sua corporação, com o seu núcleozinho na igreja, com o seu núcleozinho do bairro e tal. E assim, tem gente séria, boa em todo lugar, que inclusive eu reputo maioria, né? Mas tem muita gente muito complicada. E poderosos interesses, já falei, que estão aí, né, atuando. Vejam, nos últimos dias eu fiz um post defendendo os professores para que não houvesse um uso de filmagens em sala de aula para incitar alunos contra professores. E fiz uma escrita bonitinha, explicando o que eu penso sobre isso. Aí, alguns cidadãos aí da cidade pegaram isso e transformaram em quê? Rodrigo defende doutrinação marxista cercando crianças na classe. Então, quem faz isso, gente? Quem pega a sua frase de um jeito assim e coloca de um outro jeito, faz qualquer coisa. Tanto né, que eu acho que aí aos poucos a cidade vai debater isso, nós teremos 2 longos anos. É preciso a gente saber o que aconteceu nas eleições de 2016 nessa cidade. As coisas que aconteceram nos bastidores, né? Crime organizado, Caixa 2, entre outras coisas muito bárbaras que a gente ouviu, né? Porque eu estava mais cuidando da campanha de vereador, mas teve grupos políticos nessa cidade aqui que fizeram coisas do Arco da Velha. E essas pessoas estão se apresentando como nova política. Não é eu. A cidade de Vinhedo vai tolerar isso? A cidade de Vinhedo vai tolerar isso? Né? E sim, e a desonestidade intelectual, ela é desonestidade no sentido geral, né? Porque é aquilo, né? Vamos fazer um debate? Que debate? Né? Vamos jogar um jogo lá no meu quintal, aí você chega lá, o cara está com uma faca, te dá uma facada na barriga, então não tem jogo, né? Jogo tem que gente que fala sério, que está preocupado com a cidade. Eu repito, gente, quando acontecer esse tipo de coisa, pensem, ou se for possível, pergunte para essas pessoas, o que vocês já fizeram por Vinhedo? Podem ver, em geral é gente que nunca fez nada. Eu respeito todos aqui porque, sinceramente, todo mundo aqui tem alguma história, né? Agora, gente que não tem nenhuma história, quer se impor para a cidade como nova política, construída a partir da criminalidade política que nós vimos nas eleições de 2016, quer se impor com a base do dinheiro, da força, né, as forças das redes sociais ou qualquer outra força, a pergunta que eu deixo para o município de Vinhedo: Vinhedo tolerará isso? Vinhedo aceitará isso?
esse conjunto de mentiras, né? Para agora, tudo é culpa do PT. Está querendo enganar quem? Né? Inclusive, se a gente for ver quem... O PT apoiou o atual prefeito, né? E esses mesmos estavam lá no lançamento do prefeito, numa semana. Daí, há poucos dias, foram lá e também deram uma facada no Jaime e não entraram. É uma coisa de doido, né? Muito cuidado, estamos atentos e exporemos no momento devido. Obrigado.